Estamos com Márcio Altomari, economista e especialista em recursos ambientais, pesquisador da USP, Marcela Durante, bióloga, integrante da Coalizão do Clima, e Mauro Armelin, diretor executivo da Amigos da Terra Amazônia Brasileira. Vamos lá. Especialistas já estão chamando o Brasil de próximo novo inimigo ambiental do planeta. E quem detém esse título é a China, que é a atual vilã número 1, mas até ela tem tentado se comportar de uma maneira mais, enfim, de forma mais responsável. Recentemente, 2 publicações. Economist trouxe capa em relação ao desmatamento que acontece no Brasil e uma revista, que é uma das publicações mais respeitadas em relação a relações internacionais no mundo, que é a Foreign Policy. Ela trouxe um artigo em que um professor de Harvard falava quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia. Então, a gente está, de fato, na contramão do mundo. Acho que nós estamos na contramão, definitivamente, principalmente que a questão climática é a mais emergencial agora, vai afetar a todos e principalmente os países mais pobres vão sofrer mais. E o que a gente está vendo agora com a China é uma coisa impressionante, que são milhares de hectares sendo reflorestados, revegetados, que as árvores não têm simplesmente o componente de estocar carbono, mas ela também tem a função de proteger nascentes, né, de recuperar solos. Então, quer dizer, trazer biodiversidade. Então, quer dizer, eles estão num momento diferente. E não é porque eles desmataram lá há milhares de anos atrás que a gente tem que fazer a mesma coisa aqui para justificar a nossa performance ruim. Então, todo mundo evoluiu em consciência e o que a gente espera é que a gente aqui também no Brasil tenha evoluído. Então, a gente não justifique erros agora com coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. Nós temos que olhar para frente, nós temos que aproveitar esse momento para ser a potência que a gente sempre falou que ia ser. E que a potência que a gente falou que ia ser na década de 70 não necessariamente precisa ser simplesmente fornecendo materiais básicos. A gente pode ser uma potência que fornece para o mundo água, que fornece para o mundo insumos da biodiversidade, que podem virar medicamentos e outras coisas mais. Sim. Agora, Márcio, economicamente, inclusive, traz impactos para o Brasil ser mal visto lá fora. A gente tem agora o acordo com a União Europeia para ser discutido, enfim, para ser aprovado, e pega muito mal esse papel do Brasil. Com certeza, assim, o Maurício falou sobre esses acordos e controles ambientais que existem, mas nós temos caminhado, pelo menos até recentemente, numa outra direção. E o que chama atenção é que esse desmatamento, vamos dizer assim, esse encerramento da Amazônia, vamos dizer assim, degradação total dela, está sendo buscado com rapidez, né? Esse governo nem inaugurou, de certa forma, de 2003 a 2010, nós tivemos uma redução do desmatamento. Isso aí durou até aquele momento em que, finais de 2014, que aumentou pouco, mas muito pouco, mas a partir do momento em que inaugura o governo Temer, que a Dilma consegue fazer o impeachment dela, a partir do governo Temer, há uma abertura para os ruralistas, né, um compromisso, e não é o nordestino, o homem do Nordeste, que tem capital para fazer essa exploração, são os investidores do Sul que compram de um agrilado ou não essas terras para colocar gado. E na área do Xingu tinha muita soja, não sei se ainda continua com muita soja, e a região de Santarém é totalmente soja. Então, eu acho o seguinte, que os países têm uma preocupação com o fornecimento de matérias-primas pelo Brasil, porque, de certa forma, nós trabalhamos com a parte ruim da coisa, porque nós temos uma agricultura que usa muito agrotóxico, que degrada o meio ambiente, que não tem internalização de custos, quer dizer, e eles lá na Alemanha podem ter suas florestas preservadas, podem ter o seu vinho Borgonha no sul da França,
segurança, essa coisa toda. Porque nós, a parte ruim da coisa, que é produzir em escala a ração para o animal dele, ou aquela matéria-prima, celulose para o papel, nós fazemos aqui. Agora, o que eu vejo economicamente é que nós caminhamos por uma produção, por uma oferta de produtos que não tem muito valor agregado. Sim. Quando a gente compara o Brasil com a Coreia do Sul, a Coreia do Sul exporta o dobro do Brasil. Ela não exporta 1 quilo de proteína animal e nem 1 quilo de soja. Quer dizer, ela só produz produtos, só exporta produtos agregados. E nós abrimos mão, porque sempre tivemos um processo de exclusão social, de falta de educação, de falta de especialização de mão de obra. Nós temos 10, 20% da população preparada, mas isso não faz um país. Nós precisamos ter 80%, 100% do país preparado. Então nós vamos para a construção, o nosso jovem ambiciona ter um emprego na construção civil, ser burocrata numa repartição pública ou trabalhar. Mas até as indústrias acabaram e a agricultura hoje não emprega mais tanta gente, porque mecanizou. Então, nós temos uma agricultura mecanizada, com um alto uso de agrotóxicos importado, que nós somos, vamos dizer assim, a lixeira do mundo, né? Tudo que não presta lá fora a gente usa aqui e produzimos em larga escala algo que não tem valor agregado. Claro. Quer dizer, alguns ficam muito ricos e outros ficam na miséria. Então, eu acho que os países de fora olham o Brasil muito mais preocupados com o que está acontecendo na Amazônia, porque realmente sabe que qualidade de ar, sequestro de carbono, estabilidade climática dos rios e tal, está na Amazônia. Então, eles têm essa preocupação com essa devastação. Sim. E o nosso amigo, ele não está preocupado com isso, porque ele não está gerindo a coisa para o bem do Brasil, ele está gerindo o Brasil para o bem de poucos. Né? Agora, Marcela, vamos apontar perspectivas também, e daí eu sei que você é aqui sou um pessimista. Vamos dar o panorama, mas vamos apontar perspectiva e caminhos. Né? Você é uma das organizadoras da Greve Geral do Clima, explica o que é isso. Então, vamos lá. Acho que antes, para retomar uma coisa que eu acho que é importante que o Márcio falou, né, que o mundo inteiro está focado aqui bastante na Amazônia, sim, mas o pessoal também esquece de falar dos outros biomas, como eles estão sofrendo aqui também, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a Mata Atlântica também está sendo, né, super devastada, está tendo uma perda de habitat, né, que causa a perda de biodiversidade também. Então, a gente tem o Cerrado também no Brasil, né, que está, né, com um índice de desmatamento, né, de não conservação, digamos assim, muito forte. E isso afeta não só também, por exemplo, a Amazônia, né, que tem os rios voadores que a gente fala, né, que ali toda a transpiração da Amazônia acaba vindo aqui para o Sudeste, que, né, regula o regime de chuvas que a gente tem aqui. Mas também a questão dos outros biomas. E aí, pensando nesses outros biomas que também não são tão falados lá fora, a gente acaba sentindo aqui em São Paulo, por exemplo, né, a gente estava comentando outro dia de como é importante a gente dar essa visibilidade para outros biomas, para outras áreas do Brasil, para a gente começar a falar também dessas outras áreas e pensar de uma maneira bastante ampla. E aí, falando da coalizão, quais são as perspectivas, né? A Coalizão São Paulo pelo Clima, né, ou Coalizão pelo Clima, aqui em São Paulo, que a gente montou, na verdade, é uma junção de diversos ativistas, movimentos sociais, alguns partidos também, porque é um movimento amplo, suprapartidário, mas também de ativistas, sociedade civil, pessoas comuns, né, que também estão indignadas com toda essa situação e que querem se propor a pensar soluções coletivas, né? Sim. Porque soluções individuais, diminui seu banho, né? Recicla, isso tudo é importante. Mas mais do que uma atitude individual, a gente precisa pensar numa atitude coletiva. E aí, nessa atitude coletiva, a gente começou a se reunir, fazer reuniões mais periódicas da coalizão, com esses ativistas, com esses movimentos, para pensar soluções, perspectivas, porque as pessoas estão cansadas também de ouvir um pouco de tragédia, né? Isso que é verdade. Sim, sim. A situação é preocupante, a gente tem que falar disso, mas a gente também tem que pensar coletivamente. E aí a coalizão surgiu desse movimento, que na verdade foi o movimento Lute pela Floresta, junto com o setorial socialista do PSOL, junto com Greenpeace, junto com, né, diversos outros partidos, PV, Rede, mas que a gente também está pensando
em agir nas escolas, em levar o debate das mudanças climáticas para as escolas, trazer cursinhos populares também para debater conosco, fazer panfletagem, então conversar com as pessoas na rua. A gente está fazendo também por exemplo, algumas atividades, tipo seminários, a gente está pensando em alguns seminários também para fazer pela cidade. Sim. Então, como é muita gente, a gente acaba não dando conta de centralizar todas as demandas, mas o bacana da coalizão é isso, porque cada um na sua localidade consegue agir da forma que, de acordo com a demanda local, né? Sim. Então, e aí consegue tomar as atividades, tomar as iniciativas que são Essa greve tem um dia já? A greve tem um dia. Qual que já é? Tá fechada, dia 20 de setembro. Tá. Né? Aqui em São Paulo vai ser no MASP, mas tem outros estados que estão organizando essa greve. E a ideia é justamente chamar a atenção, né, de todos os estados do Brasil, mas principalmente do exterior, né, nos países lá fora, claro, para olhar que a gente também está preocupado aqui com a Amazônia, a gente também está preocupado com o Cerrado, também está preocupado com os povos tradicionais e que tem perspectivas, tem caminho, né? Sim. Outro dia uma aluna minha comentou, ela falou assim, é verdade que a gente só tem 18 meses para fazer alguma coisa, senão a gente perde tudo? E aí eu falei, olha, também não é assim, né? Que tem gente que fala 18 dias, né? Sim, sim. E acho que a hora ontem, né? é para ontem, forma. Exato. Mas a hora é agora de agir. A gente acha que coletivamente, a gente parando e dando uma visibilidade para isso, a gente consegue agir e dar uma freada nesse desmatamento todo. Tem algum site que as pessoas conseguem informação sobre a coalizão? Tem. Como que faz? Tem. A Coalizão São Paulo pelo Clima tá no Facebook. Tá como Coalizão pelo Clima, tem no Facebook e tem no Instagram também a página. Maravilha. Agora vai ficar para você, Mauro, a perspectiva ruim em relação a esse governo. A gente não pode esperar muita coisa, ou o que esperar? Eu acho que a questão ambiental sempre foi o patinho feio de todos os governos no Brasil. Acho que a gente veio num crescente de tomada de consciência da importância da questão ambiental e de como a questão ambiental influencia nas questões econômicas, influencia nas questões de qualidade de vida, influencia nas qualidades, na qualidade da vida urbana. E agora a gente está tendo um tropeço. Né? E esse tropeço ele pode ser muito ruim ou se ele continuar tropeçando, sim, ou se a gente conseguir agora, né, olhar para o que a sociedade está falando, não necessariamente simplesmente ONGs, mas esse movimento é super importante. Por quê? Porque ele dá a perspectiva de pessoas que não estão ligadas a nada participarem de algo coletivo, sim, e importante. Então, quer dizer, não é simplesmente uma ONG, não é uma opinião de uma ONG que pode até representar um segmento da sociedade, mas é um coletivo da sociedade muito maior do que simplesmente um. As lideranças agrícolas também, do setor agrícola, também clamando por uma mudança, falando, olha, vamos deixar esse tropeço no passado e vamos agora trilhar um caminho mais consciente. Então, acho que a perspectiva negativa é, se a gente continuar tropeçando, o tombo vai ser feio. Sim. E quanto mais cavar, pior vai ficar. Agora, a parte boa de tudo isso é que a gente está no começo. A gente tem mais 3 anos e meio pela frente. Sim. Então, dá para rever, dá para olhar. E não precisa falar, não precisa fazer grandes ações de minha culpa ou me arrependo. Não, é simplesmente vamos olhar para o futuro, sem preconceito, vamos olhar para o futuro de uma forma mais consciente de que o desenvolvimento do país não vai mais se dar, ou não precisa mais se dar, pelo mesmo desenvolvimento das Minas Gerais, que é simplesmente garimpando ouro em terra indígena. Nós não precisamos mais disso. Como eu até disse há vários anos atrás, um especialista em petróleo, acho que até não brasileiro, lógico, mas que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, vai acabar por uma simples questão de que nós temos outras coisas interessantes que vão nos ajudar a nos desenvolver. Então nós não precisamos ficar presos ao passado. Nós podemos olhar para o futuro. E é isso que tem essa esperança ainda.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.